Boa noite, aqui é a Beatriz, dando continuidade ao curso de Neurotraumatologia, sob orientação do Dr. Maurício Avelino. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hematoma subdural crônico. Então, essa aula vai ser dividida em alguns tópicos, então a gente vai começar com a introdução, depois falar um pouquinho sobre a epidemiologia, a fisiopatologia, quais os fatores de risco são mais associados a esse tipo de hematoma, o quadro clínico geral, falar sobre os exames de imagem, os tipos de tratamento mais empregados, seja o clínico ou cirúrgico, e finalizar com algumas complicações e o prognóstico. Então, na introdução, esse é um hematoma que a gente lida bastante na nossa prática, na residência, e os estudos vêm mostrando que a incidência ela vem aumentando no mundo todo, não só aqui no Brasil, devido ao envelhecimento populacional, mas também ao maior uso de anticoagulante pelos pacientes. A maioria dos pacientes vão se apresentar com quadro de desorientação e sintomas de irritação cortical e aumento da pressão intracraniana. Então, de irritação seriam as crises convulsivas, geralmente de pressão intracraniana, então, cefaleia, sonolência e até náuseas ou vômitos. A TC de crânio é o exame mais acessível que a gente tem, ela permite acessar sinais de compressão cerebral diretamente, permite inferir o tempo de evolução desse hematoma e se há ou não presença de membranas. Na ressonância a gente consegue ver melhor essa questão das loculações das membranas, mas em alguns exames de tomografia a gente já consegue ter essa percepção. A recidiva é a maior complicação, e de acordo com os estudos ela gira em torno de 9 a 33% dos casos. Eles vão surgir tipicamente como um sangramento venoso, que é advindo da ruptura dessas veias ponte. Pode ter várias etiologias, mas sempre a principal delas é o traumatismo craniano, e geralmente apenas em 50% dos casos que a gente consegue realmente verificar uma história positiva de trauma, Porque muitas vezes é um trauma pequeno, onde o paciente não dá muita atenção, também os acompanhantes não dão muita atenção, então às vezes essa história de trauma ela acaba não sendo relatada. Com relação à epidemiologia, então, com relação ao sexo, ele predomina nos homens, cerca de 2/3 dos casos em relação às mulheres. Não houve nenhum estudo conseguindo dizer o motivo dessa prevalência, mas acaba que tem os quadros de alcoolismo associados, essa questão do homem também está sendo mais exposto a essas situações de trauma, situações de perigo, mas nenhum estudo conseguiu trazer fidedignamente um motivo para essa maior prevalência. E a idade, como a gente já falou, vem aumentando nos últimos anos, tanto por conta do envelhecimento, e os pacientes estão sobrevivendo por mais tempo, mas ela varia bastante entre os países. Então, por exemplo, na Índia, os estudos colocam que é uma média ali dos 60 anos, mas os países nórdicos, onde a estimativa de vida é bem mais elevada, é uma média de 81 anos. Com relação à fisiopatologia, então a gente sempre leva em conta que o início, ele vai ocorrer com sangramento devido à ruptura dessas veias pontes, que podem ocorrer após traumas ou devido a alterações anatômicas ou pós-cirúrgicas. Esses vasos possuem paredes muito finas, então eles são realmente mais suscetíveis a sangramentos, e é um sangramento de origem venosa, então ele vai demorar um tempo até ele se estabelecer, somado ao fato de que ocorre geralmente em pacientes com uma atrofia cerebral mais importante, seja pela idade, seja pelo uso de álcool, então esse sangramento vai demorar a acumular e a levar realmente a sintomas. E associado a isso, a ruptura desses vasos, a gente começa uma resposta inflamatória importante associada. Então, a gente vai ter fibrinólise de coágulos, produção de tecido de granulação e liberação de fatores angiogênicos que vão levar à formação de neovasos, e que vão ser predispostos a microsangramentos. Tem essa questão da formação de uma neomembrana que é altamente vascularizada e que também vai ter repetidamente esses microsangramentos sem necessariamente precisar de outros traumas associados, que são esses vasos imaturos, e frágeis. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, então a gente vai ter um aumento desses produtos de degradação da fibrina, há aumento da fibrinólise importante, onde a gente vai ter também
uma inflamação localizada, já tem muitos artigos falando sobre a participação dessas interleucinas 6, 8, 10 nesse processo inflamatório continuado, a neovascularização e o aumento da permeabilidade vascular, né, e a proliferação dessa membrana interna e externa. Então, sobre os fatores de risco, com certeza o principal deles é o trauma. Geralmente é uma história de trauma semanas antes dos sintomas, quando o paciente ele consegue relatar essa história de trauma para a gente. Artigos colocam que ocorre ali de 50% a 77% dos casos, mas igual eu já falei, muitas vezes o paciente não traz essa história para a gente, porque ele não se recorda, ou foi um trauma muito pequeno que ele não deu a atenção devida. E alguns artigos colocam que o principal mecanismo, né, seriam as quedas, principalmente quedas de própria altura, levando em conta os pacientes idosos, depois os acidentes de trânsito, em terceiro as agressões e por fim outros traumas menores. Depois a gente tem alguns fatores fisiológicos que eles colocam, então o próprio sexo masculino, a questão de uso de algumas medicações, então o uso de anticoagulantes, que está cada vez mais recorrente nos pacientes e idosos também. Tem também o que vão deixar os pacientes mais propensos a quedas, né, que seria associado ao mecanismo do trauma, então o uso de hipnóticos e sedativos, principalmente por idosos, e também tem uma relação com pacientes que fazem diálise a longo prazo, então que provavelmente tem esse uso de anticoagulantes por um tempo mais prolongado. Outro fator é a desproporção crânio-cerebral, onde você tem um mismatch entre o tamanho do crânio e o do cérebro, e isso pode acontecer por alguns fatores. Pela idade, né? Então, os pacientes mais idosos, a gente tem essa atrofia cerebral esperada para a idade, então a gente leva a um aumento desse mismatch, dessa desproporção, onde vai ocorrer um espaço para um maior acúmulo de fluidos e, se houver a ruptura dessas veias, o acúmulo de sangramentos. O uso crônico de álcool, que também vai levar a uma atrofia cerebral importante, mas nesse caso que não vai ser assim, associada à idade, né? E alguns casos específicos de desidratação severa também podem levar a essa desproporção. E fatores iatrogênicos, claro, né, que seriam o vazamentos ou fístulas durais, que podem acontecer após cirurgias, né, ou em casos de pacientes com hiperdrenagem de líquor. Então, os estudos colocam, seja em pacientes com uso de DVP, que acabam evoluindo com hiperdrenagem, ou após alguma punção de alívio ou algo assim, ou até pacientes em uso de DLP que acabam drenando demasiadamente esse líquido. O quadro clínico ele é bastante variável, então você vai ter desde pacientes que vão aparecer assintomáticos a pacientes com uma baixa escala de coma de Glasgow que já vão chegar comatosos, né? Então a gente vê bastante isso no pronto-socorro, pacientes que têm achados, né, de exames de imagem que muitas vezes não tinham sintomas alguns, e outros pacientes que já chegam bastante rebaixados. Então a gravidade vai variar de acordo com o volume desse hematoma, a velocidade de crescimento dele, de aumento, a localização e se tem um efeito de massa associado, né? Então, sobre os achados clínicos, né, os principais sintomas que a gente pode acompanhar por essa tabela, né, foi um dos artigos que eu peguei. Então, a cefaleia, né, que pode ser ou não postural, náuseas e vômitos. Alguns pacientes se apresentam com afasia, desorientação, um dos principais sintomas, hemiparesia ou algum déficit neurológico focal, tontura, instabilidade de marcha, sensação de fadiga, né, alguns pacientes com crises convulsivas e, em alguns casos, até anisocoria e alguns pacientes referem uma sensação de tinnitus também. Com relação à escala de coma de Glasgow da admissão, né, então a maioria dos pacientes vai chegar com uma escala de 13 a 15, que é a nossa principal vivência, mas cerca de 8% dos casos os pacientes podem estar ali numa escala de coma de Glasgow de 9 a 12 e em 3% apenas uma escala de 3 a 8, que seriam esses pacientes mais graves. No artigo que eu peguei, ele propõe uma evolução desse quadro clínico em fases, né? Então, que muitas vezes nessa primeira fase seria esse período inicial, levando em conta que seria uma etiologia por trauma, né? Então, um episódio traumático subclínico, que muitas vezes o paciente não dá atenção, não percebe, né? E aí isso vai iniciar o desbalanço na camada celular dural, levando a processo inflamatório, o acúmulo de líquido e de sangue, né? Começando todo esse processo de formação do hematoma, mas o paciente não teria sintomas.
A fase 2 vai ser um período de aumento lento do hematoma, por ser um sangramento venoso, e que pode levar de semanas a meses. E que muitas vezes, nesse momento, o paciente já pode ter alguns sintomas, mas que muitas vezes ele não dá atenção, né? Então, há um pouquinho de instabilidade de marcha, né? Que ele pode atribuir a outros fatores, uma dor de cabeça que ele pode atribuir a outros fatores, mas não necessariamente ao sangramento, por não saber que existe, ou ao trauma que ele teve anteriormente. E na fase 3 seria a descompensação da capacidade cerebral, né? De aportar esse sangramento, devido ao aumento do hematoma, né? E aí sim a gente teria os sinais e sintomas mais presentes, onde realmente o paciente já percebe que aquilo ali não está normal, ou os acompanhantes também. Essa tabela, né, propôs uma gradação da severidade do hematoma subdural crônico pelo autor Mark Valder. Então, o grau 0 seria esse paciente que está neurologicamente normal, que a gente vê muitas vezes esse quadro, né, um paciente que tem apenas um achado de um exame de imagem. O grau 2 seria aquele paciente que está alerta, está orientado, mas pode ter alguns sintomas pequenos, como dor de cabeça, ter ou não um déficit neurológico focal, mas se ele estiver presente é um déficit pequeno, ou até uma assimetria de reflexos. Já o grau 2, o paciente já está mais desorientado, né, mais um pouquinho obnubilado, e pode ter déficits neurológicos variáveis, até hemiparesia. Já no grau 3, o paciente está torporoso, mas ele até responde apropriadamente aos estímulos, mas ele já vai ter déficits neurológicos focais bem importantes, até hemiplegia. E o 4 seria o pior de todos, o paciente está comatoso, não tem resposta motora, né, a estímulo seja de dor até motor, e já pode ter uma postura de descerebração ou decorticação, que aí seria assim, o mínimo dos casos, né, do que a gente observa. Os exames de imagem, então, basicamente os exames que vão ajudar a gente são a TC de crânio e a ressonância. Eu achei mais prudente trazer a tomografia, porque é o exame que a gente tem mais acesso e que a gente vê com mais recorrência. Então, o que ele permite a gente definir? A localização do hematoma. Então, geralmente, eles são colocados nas convexidades cerebrais. A lateralidade, né? Então, eles podem ser uni ou bilaterais, mas a literatura tem mostrado uma pequena predominância por hematomas à esquerda. Aí eu coloquei entre aspas como se fosse a idade do hematoma, mas seria assim, o grau evolutivo dele, né? Então a gente consegue ver pelas diferenças de densidade, a mais ou menos se é um hematoma subagudo ali, um hematoma que já está realmente mais crônico, e pelo grau de densidade aí com o parênquima. A espessura do hematoma, onde a gente vai fazer as medidas, presença ou não de membranas, que muitas vezes em tomografias a gente já consegue ter essa percepção, e se há ou não sinais de hipertensão intracraniana, como o apagamento dos sucos e giros, o desvio de linha média, herniação, colapso ventricular. Então, coloquei essas imagens para a gente já analisar algum desses fatores, né? Então, a imagem mais superior a gente consegue ver hematomas bilateralmente, né? Onde a gente nas convexidades cerebrais, onde a gente conseguiria fazer a medida, né? Dessa espessura desses hematomas. A imagem do meio a gente já vê também hematoma bilateral em ambas as convexidades, onde a gente vê essas traves, né? Então a gente já consegue perceber que podem ter membranas aí que vão dificultar um pouquinho mais a drenagem, que também são associadas a um maior grau de recorrência. E por fim, esse de baixo, um hematoma com francos sinais de hipertensão intracraniana, né? Já com desvio de linha média importante, apagamento de sucos e giros, um colapso do ventrículo direito, né? E também com um nível, né, onde a gente pode ver que tem sinais de agudização associados. Aqui mais algumas outras imagens, né, então essa primeira da esquerda, um hematoma bilateral, também com uma diferença de densidade, né, mais crônico nessas regiões frontais, e quando indo para posterior, mais com um sinal ali quase que isodenso ao parênquima. A imagem do meio, franca hipertensão intracraniana, desvio de linha média muito importante, um hematoma pegando toda a convexidade cerebral esquerda, e também com uma diferença de graus evolutivos, né, de acordo com as regiões, e o que dá a entender também algumas presenças de traves nessas regiões mais frontais. E por fim, esse hematoma com uma característica bem específica de crônico mesmo, né, aquele sinal
hipodêncio em relação ao parente, pegando toda a convexidade cerebral esquerda. Com relação ao tratamento, a gente tem algumas linhas que a gente pode seguir. O tratamento cirúrgico, que hoje tem sido o mais indicado e é a nossa maior vivência, né? Onde a gente pode empregar tanto a cirurgia quanto a embolização, ou ambos conjuntamente. A gente tem opções de tratamento medicamentoso, com algumas medicações que já vêm sendo estudadas, mas nem todas ainda realmente com comprovação científica de superioridade. E o tratamento conservador, que em alguns casos a gente pode adotar também um acompanhamento ambulatorial, geralmente com tomografias seriadas. Então, o tratamento cirúrgico convencional, né, ele segue como o tratamento de primeira linha nesses casos, geralmente recomendado em casos sintomáticos com espessura maior que 1 centímetro e um desvio de linha média maior que 5, em outros artigos vi um desvio de linha média maior que 7 milímetros, então isso varia um pouquinho. E as técnicas empregadas são das mais diversas, né? Então, tem locais que adotam craniotomia com remoção endoscópica, uma craniotomia mais alargada com remoção do hematoma e das membranas, trepanação com drenagem espontânea, trepanação com drenagem por catéter e a derivação subduroperitoneal, que eu vi que geralmente é adotada mais em crianças e em pacientes mais idosos. Então, esse aqui foi um dos artigos que eu coloquei, onde eles predominam essa técnica de trepanação, né? Só que com 2 locais de trepanação, geralmente um mais frontal e um mais posterior. E, na verdade, eles não deixam o dreno subdural, né? Eles deixam apenas um dreno no subcutâneo, né? E eles tentam sempre respeitar essas localizações para fugir de áreas eloquentes, principalmente do córtex motor primário, né? Mas eles colocam que, assim, das técnicas vai variar da preferência do serviço, da preferência do cirurgião, né? Mas, de acordo com eles, a técnica mais empregada no serviço deles era essa, né? E também pensando já em deixar, fazendo essas 2 trepanações, uma localização para, se necessário, já fazer uma craniotomia alargada em caso de complicações, enfim, se tiver essa necessidade. A gente tem a embolização da artéria meningeia média, né? Então, o que isso leva em conta? Eles falam que a resposta inflamatória, que vai estar presente na formação dos subvirais crônicos, onde a gente falou lá na fisiopatologia, vai levar a uma neovascularização muito importante com a formação desse tecido de granulação, formando essas neomembranas, né? Que são altamente vascularizadas e com vasos muito imaturos e que são altamente predispostos a rompimentos e microsangramentos. E aí, o que eles postulam? Que essa neovascularização vai derivar de ramos dessa artéria. Então, a embolização dessa artéria seria uma possibilidade de redução da progressão desses hematomas. Então, não necessariamente ela agiria ali no mecanismo que causou, né? Mas ela estaria prevenindo o crescimento desses hematomas. A recorrência é cerca de 3,6% desses hematomas depois de embolização e geralmente não tem complicações maiores associadas. Então aqui eu trouxe um exemplo de um artigo. Na verdade, esse paciente de 80 anos usava varfarina, então já tem o fator de risco da idade e do uso de anticoagulantes. Se apresentou com um hematoma subdural, mas bem agudo, na verdade, né, depois de uma queda. Foi submetido a uma craniotomia para a evacuação desse hematoma, recebeu alta, mas acabou sendo readmitido, né, com um certo grau de afasia, uma alteração do estado mental, e na tomografia revelou a presença de um novo hematoma, mas nesse caso já era um hematoma crônico, né, e devido a acredito, por esses fatores de risco, né, o uso do anticoagulante e tudo mais, foi optado pela embolização. Então, depois de um mês, de acompanhamento, a imagem C, né, mostrou uma completa resolução desse hematoma. Então, mostrando que, em alguns casos selecionados, há uma resposta bem importante. Mas os artigos colocam também que pode ser colocado a ação conjunta, né? Então, você fazer a drenagem para resolver de fato a questão da hipertensão intracraniana, do desvio de linha média, dos sintomas agudos, mas também colocar em conjunto a embolização, que não necessariamente precisam ser procedimentos separados, mas eles podem também ser feitos em conjunto. E o medicamentoso,
que a gente só vai considerar quando o paciente não tem sintomas de hipertensão intracraniana ou de irritação cortical, como crises convulsivas, né? Então, quais são os medicamentos mais estudados? A gente tem os corticoides, que vão suprimir a síntese dessas citocinas pró-inflamatórias, células imunes, enzimas, do VEGF, então levando a todos esses efeitos que a gente já conhece dos corticoides. Então, efeitos anti-inflamatórios, anti-angiogênicos e antifibrinolíticos. Geralmente para acabar com aquela cascata de inflamação que começa depois da ruptura das veias ponte e que vai predispor a formação das membranas e tudo mais. O ácido tranexâmico, que vai inibir a ativação do plasminogênio e a atividade da plasmina, então reduzir essa produção dos produtos de degradação da fibrina. Então, a gente vai inibir a atividade hiperfibrinolítica e o aumento da permeabilidade vascular. As estatinas, que já são comprovados que têm efeitos antiangiogênicos, com baixas doses de atorvastatina, que é a medicação mais estudada nesses casos. Então, para prevenir essa neovascularização com esses vasos imaturos e que podem predispor a sangramentos. E uma outra medicação que foi estudada são os IECAs, que foi postulado que eles poderiam ter possíveis efeitos antiangiogênicos, mas assim, não foi conseguida nenhuma comprovação ainda para o caso dos hematomas subdurais crônicos. Então, hoje em dia, o que tem sido mais empregado é o ácido tranexâmico e a atorvastatina mesmo. Então, aqui a gente teria um quadro para especificar isso, né? Então, tudo começando por um trauma craniano, que vai levar a uma separação das células das bordas durais, que vão começar a se encher com fluido e sangue. Vai ocorrer a formação dessa neomembrana. Geralmente, a membrana externa é a que vai ter mais significância nesses casos. E depois disso, a gente vai começar com um processo inflamatório localizado, a neovascularização e coagulação com fibrinólise, né? Então, onde atuariam cada uma dessas medicações? Então, os corticoides nessa parte do processo inflamatório, as medicações antiangiogênicas, que nesse caso seriam os corticoides, as estatinas e os IECAs nesse caso, então atuariam nessa parte da neovascularização, e o ácido tranexâmico e os corticoides nessa questão antifibrinolítica, para tentar frear todos esses mecanismos associados à fisiopatologia. E por fim, com relação às complicações, né, as recidivas nesses casos variam de 9% a 33%. Os artigos colocam que foi vista uma redução com os casos que foi conseguida a embolização, seja sozinha ou em associação ao procedimento cirúrgico, e alguns casos de uso de corticoides. Mas, assim, não foi colocado ainda como uma verdade absoluta esse uso dos corticoides, porque acaba se levando em conta todos os outros efeitos colaterais que eles causam, e principalmente em pacientes idosos, né? Então, assim, ainda não é uma prática muito utilizada. Alguns preditores de recorrência, né, vão ser hematomas com um volume importante, maior que 115 ml, que tenham loculações, essas membranas, essas traves, geralmente os isodensos ao parênquima, um volume residual maior que 80 ml depois do primeiro dia de drenagem, e os hematomas bilaterais também. Complicações específicas do procedimento, né, então contusões focais, geralmente a gente vê naqueles casos, né, na passagem do catéter de drenagem subdural, às vezes pode levar a uma contusão ali nessa região, convulsões, as infecções pós-operatórias, seja em PM ou seja infecção da própria ferida, o pneumoencéfalo hipertensivo, né, porque sempre um certo grau de pneumoencéfalo a gente acaba encontrando, mas em alguns casos pode ser um pneumoencéfalo mais importante, e às vezes transformação em hematomas subdurais agudos ou em hematomas intraparenquimatosos no pós-operatório. E sempre lembrar de outras complicações derivadas da própria internação, né, e também associadas à idade desses pacientes. Então, infecções hospitalares, trombose, né, seja TVP, ou seja trombose pulmonar, os infartos, AVC também, que pode acontecer no mesmo contexto, e os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, essas aqui foram as minhas referências. Muito obrigada.